Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Estou Patriciane Benites, psicóloga e escritora, e hoje eu vou fazer a leitura de uma crônica de um livro assim que me tocou profundamente, e chegando ao final desse mês de julho de 2026, dia 29 de julho de 2026, com uma imensa gratidão a todas, todos, todes que puderam participar da Flip e conhecer a Casa Tiwaras e Ticunas, que nesse ano se juntou com outros dois maravilhosos coletivos, né? Neomarginais e Capitolinas. E, gente, puxa, foi lindo, lindo, lindo. Eu fiquei nos bastidores, este ano eu não pude estar na Flip presencialmente, mas acompanhei tudo através, então, do coletivo, né? E Cultura e Ancestralidade, com a Casa Tiwaras e Ticunas, então, e com os Neomarginais e Capitolinas. Aconteceu tanta coisa linda, né? E não poderia finalizar esse mês. A gente já teve aqui esse mês tanto a live, então, de preparação para a Flip, né? Há 2 semanas, né? Também já fiz a leitura de uma poesia do Vitor, então, do Neomarginais, né? Que, junto com tantos outros, né, estiveram lá conosco. E hoje eu vou fazer a leitura de uma crônica. Na verdade, são de 2 momentos desse livro. Eu gostaria de ler todo o livro para vocês. Foi um livro que me tocou muito. Da Mila, né, então, que é das Capitolinas, que falou um pouquinho sobre as Capitolinas, então, na conversa que a gente teve no ao vivo, né, neste mês, contou um pouco dessa história. E o livro Doutores Não Sabem Dançar é um livro fascinante, profundo. Eu comecei a ler e eu parei quando eu terminei de ler o livro, porque ele é de uma carga intensa, de um afeto pulsante, da vivência de uma mulher, né, que se chama, então, Camila do Nascimento Leite, e que, como ela diz, e peço desculpa, né, Mila, se eu interpretei mal, mas quando ela escreve, ela se torna, então, a Mila do Nascimento, né? E a Mila é uma médica e que traz nesse livro uma conjuntura de poesias, de crônicas, né? E de todo o percurso dela de vida, desde antes da medicina e no decorrer de todo esse processo. Então, vale muito a pena, né, vocês poderem tomar contato com esse livro. A Mila ainda a gente não fez a gravação aqui para o canal, mas vamos fazer, né, porque acho que é uma mulher que tem muita história para nos convocar a refletir, né, e a pulsar a vida. Então vamos lá, né? Vamos lá, sem mais delongas. Eu vou ler um trechinho primeiro, que é de uma apresentação dela no início, então, desse livro. Faz tempo que a paz me falta.
Mas aqui, com esse jaleco e essa cadeira de couro marrom, com diplomas na parede e livros na estante, eu me recomponho. Aqui é o meu lugar. A medicina me salva. E escrever? Ah, escrever me devolve a alma. Isto já diz o tom deste livro. E vamos então à crônica. Tia Elione, São Paulo, março de 1983. O ano era 1983. Não sei bem o mês, talvez março. Chegamos ao consultório da minha pediatra. Doutora Elione era o seu nome. Mulher branca, cabelos escuros e encaracolados. Usavam óculos que lhe davam ar acentuado de inteligência. Lembro que através da mesa dela passava a luz do sol por meio de uma persiana entreaberta. Como a luz brilhava muito em suas costas, para mim era como se fosse superpoderes. O consultório era de criança, mas não havia muitos brinquedos, pelo menos que eu me lembre. Mas o que a minha memória não me deixa esquecer eram as folhas, os lápis e os livros. Também não esqueço de uma saleta de onde saíam vozes de crianças. Isso mesmo, uma saleta de onde saíam vozes. E cada voz que saía fazia a doutora se levantar de sua cadeira. Um tanto encabulada, ela pediu desculpas, abria a porta do pequeno cômodo, murmurava algumas palavras parecidas com broncas sutis e voltava. Confesso que cheguei a imaginar coisas terríveis. Será que ela fazia experimentos com crianças naquela saleta? Eu poderia ser a próxima. Depois de algumas idas e vindas, medos e coragens, minha mãe revelou que a saleta era um lugar onde os filhos da doutora Elione ficavam para que ela pudesse trabalhar, o mesmo que eu faria anos depois. Fim do mistério, fim da aflição. Voltando ao verão de 1983. Eu havia passado em consulta e na caminhada até o ponto de ônibus, de mãos dadas com meus pais, eu disse: mamãe, papai, quero ser igual a tia Elione. Como assim, meu amor? Bonita como ela? Inteligente? Tudo isso você já é. Não, mamãe, eu quero ser médica. De lá para cá, eu nunca mais mudei de ideia. Então, eu acho que tanto a apresentação, então, do livro, né, como essa crônica nos fala o quanto que o afeto ele é possível de tocar as almas quando nós nos permitimos ser tocados, né?
e o quanto que isso repercute na nossa vida. Então, às vezes, quando crianças, quantas sensações, percepções, imagens que foram se construindo dentro da gente a partir das nossas experiências, na nossa adolescência, e foram também nos transformando para as escolhas que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa caminhada. Então, a gente pode inspirar as pessoas, assim como as pessoas podem nos inspirar. As situações, elas são infinitas possibilidades para que a gente torne a nossa caminhada uma caminhada de escolhas e de consciências. A gente vive um momento de muita necessidade de consciência e de uma consciência que integra com o nosso afeto, com o nosso coração. Então, Mila, gratidão pela lindeza que é esse teu livro, que é a forma com que tu estás nos trazendo e nos mostrando o quanto que é a vida, o quanto que é a vida. E eu vou pegar uma frasezinha, ou melhor, surpresa de hoje. Vou ler mais uma crônica. Vou ler mais uma crônica da Mila. Vamos lá. Campinas, dezembro de 2022. 6h50. Só faltavam 10 minutos para o fim do plantão e me deu vontade de escrever. Teve dor abdominal, teve dor precordial, teve dor de cabeça, teve DOR. A senhora de 92 anos chorou a noite toda porque a família foi embora e a deixou aqui. Ela pediu para conversar. Só queria conversar mesmo. Me contou mais dor. Agora no joelho e no quadril. O filho do outro paciente, desesperado, me perguntou se eu não tinha medo de perder o emprego. Mais uma vez eu havia virado caixa de reclamações e ouvidoria. Normal. Estava revoltado com a doença neurológica do pai que vai degenerando o cérebro e precisava brigar com alguém. Acolhi. Fui assertiva também. Meu tamanho pode ser pouco, mas sei colocar marmanjo no seu devido lugar e os 16 anos de formada ensinaram-me um bocado de coisas. Trabalhar com gente morrendo e com dor nos faz passar por insultos. Já não ligo tanto. Mas o meu não ligar não é do tipo que não me importo. Entende? Não ligo de não me afetar. Eu apenas sinto. Sinto muito, pois o paciente é o vulnerável da história, ele e seus familiares. É nessa hora que o filho arrependido quer salvar o pai a qualquer custo. Nessa hora, o marido arrependido quer viver para tratar bem a esposa e promete não cultivar novas amantes. Nessa hora, a mãe e esposa sobrecarregada se arrepende de ter deixado sua vida de lado para cuidar dos outros que não cuidaram dela e pede uma chance para novos planos pessoais. Tanta história junto, tanto recomeçar e terminar. E eu, de médica, só observo. Parece que meu papel é principal, que nada,
Sou coadjuvante mesmo. Paciente é protagonista no baile da vida e da morte, junto com seus familiares. Médico só observa. Sabe aquele menino tímido que só observa e não tira ninguém para dançar? Pois é, somos nós. Doutores não sabem dançar. No máximo, ficamos responsáveis pela sonoplastia do evento da vida. Só isso. 7h10. Meu colega não chegou. Vou encontrar o residente para passar os casos e ir para casa, tomar café com leite e pão na chapa. Aproveitar que meu pai está passando uns dias aqui, pois ele sabe fazer pão na chapa como ninguém. Ah, lembre-se, viver é hoje. Não espere a dor chegar para te mudar. Gostaram da surpresa? Pois é, mais uma crônica, dentre tantas, assim como as poesias desse livro, que nos convidam a dançar, que nos convidam a refletir, que nos convidam a pensar, mas o que é mesmo que faz sentido na vida? E nós podemos dançar, nós podemos observar, nós podemos entender, né? Assim, perceber como é que são as nossas sensações a partir daquilo. Nós podemos tomar consciência, nós podemos agir. Então, que a gente consiga fazer de fato dessa vida um momento de plenitude, integrando absolutamente tudo que a vida vai nos trazendo e que nós vamos produzindo. E antes de finalizar, como sempre, convido vocês a curtirem, compartilharem, se inscreverem aqui no canal, né, e nos apoiar a estar fazendo com que esse canal cresça, né, e possa aí estar chegando a tantos lugares. Então, que sejamos luz, paz, sabedoria, encantamento, dança, consciência e até a próxima.